Continuando com a montagem do distribuidor, aqui eu consegui fazer uma limpeza da melhor forma que foi possível. A arruela de Celeron, eu utilizei uma que entra aqui, e ela vai ficar dessa forma. Das arruelas que eu já tinha aqui, eu vou utilizar essa maiorzinha. Eu vou colocar ela aqui assim, dessa forma. E aí é só descer aqui. Aqui na parte de baixo, eu vou escolher essa daqui. Então, eu tenho que ter certeza que aqui está na posição para que eu consiga passar o pino, que é esse pino aqui. Ele vai rodar e aqui eu vou ter menos folga. Essa folga que vai ficar aqui, ela é considerável boa, porque eu não posso também ter aqui uma folga muito apertada. Então essa aqui é o que eu julgo ideal para o propósito que a gente vai usar esse distribuidor. Para quem viu o vídeo anterior, a saída do rotor ela estava para cá, no sentido do 4. Agora eu coloquei ela aqui para sair daqui. Então eu vou ter o 1 aqui, o 4, o 3 e o 2. 1, 4, 3 e 2. Aquela folgona que tinha aqui, ela já é menor. E a posição do rotor, você vai conseguir mudar invertendo essa peça aqui. Só que vai ter uma questão, você consegue inverter. Se estiver apontando para cá, vai apontar para lá e vice-versa. Você não vai conseguir deixar exatamente em qualquer posição. O que é possível fazer é isso. Agora aqui, ela não encaixou e aqui ela vai encaixar. Aí. Então agora a gente vai ter o rotor saindo daqui. Então vai ficar 1, 4, 3 e 2. Quando você se perde no ponto, acontece o seguinte. Você vai inverter. Você vai tirar o 1, passa para cá e vai fazer 1, 4, 3 e 2. E aí, provavelmente, você vai ter o ponto no veículo, quando você perde ele. Mas nesse caso aqui a gente já vai colocar para cá, para ficar como se fosse um padrãozinho. Aí fica 2 fios saindo daqui e 2 saindo daqui. A princípio é isso. Definido a posição que eu quero, eu vou pegar isso aqui, que é como se fosse uma molinha, e vou colocar ela aqui. Para colocar é igual tirar, só você fazer assim, que ela vai para o lugar tranquilamente. Não precisa de nenhuma ferramenta especial para isso aqui não. Aí ela ficou aqui certinho, tá bem para dentro aqui o pino e tá girando livre, que é isso que importa. Se você observar, se você nunca observou, essa parte aqui é menor e essa aqui é maior. Por isso que lá encaixa-se só de um lado. A folga aqui já está resolvida. E como sempre, vai sobrar 2 arruelas. Ou melhor, 3, tem mais uma aqui. Brincadeira. 4 arruelas. Então aquela máxima que quando você leva o carro no mecânico sempre sobra peça, isso é verdade. Em compensação, a gente colocou uma arruela de Celeron aqui dentro, embaixo,
uma dessas daqui de aço, a maior que tinha. E a gente colocou uma aqui de aço também que vai rodar. E o sistema está montado e está sem folga. Isso é uma... Não é uma solução caseira, tá? E é isso aí mesmo. Agora, a gente vai montar aqui dentro a bobina impulsora. E então, vai chegando ao fim da montagem. A bobina impulsora ela é um ímã que tem embaixo dela. E às vezes junta umas sujeiras assim, ó. Então é interessante dar uma limpada também. Porque eu acredito que se tiver uma sujeira aqui, que nem por exemplo tem uma aqui, eu acredito que pode gerar, na hora que gera o campo magnético aí, começa a ter problema talvez de falhamento. Igual por exemplo tem aqui ó, uma sujeira no ímã ali. E eu acho que isso aí pode causar interferências eletromagnéticas. E alguém vai lá no comentário e dizer, ah, tinha que fazer um teste. É, tinha que fazer um teste ou alguma coisa do gênero. Mas eu não vou fazer. Mas eu acredito que se tem essas partículas aqui, vai ter algum problema. Porque aqui gera-se um campo eletromagnético. Porque quando a gente coloca energia 110 volts aqui, eu já fiz esse teste. A aranha ela acaba dando uma pequena pulsionada. Mas enfim. Já fiz uma limpeza da melhor forma que eu consegui. Tirando aí aquela sujeira suspensa que estava aí. O que acontece aqui agora é o seguinte. Essa janelinha é onde vai descer a bobina impulsora e já aqui com a mesa dela. Eu vou colocar aqui um pouco desse produto milagroso aqui. E o excesso ele vai passar por esse buraquinho. Que não tem problema nenhum. Pronto, já foi feita uma lubrificação. Já está rodando até melhor. Eu não vou mexer na curva de avanço desse distribuidor, porque já foi mexido com as molinhas aqui, já foram trocadas, já foram calibradas num outro serviço que teve aí há alguns anos atrás. Para colocar aqui, a princípio você só vai empurrar, de modo que as partes aqui fiquem na posição. Empurrou, já apareceu aqui, aqui também. Caso não fique bem certinho, você vem aqui com cuidado e faz o ajuste aqui. Pronto. Então o que acontece? Aqui está feito. Só que ainda tem aquela questão do seguinte. A aranha, ela desce aqui nessa posição. Só que aqui acontece o seguinte. A aranha está na posição. Essa aqui é a posição que vai colocar o pino. E aqui também é a parte que ela vai ter o pino para travar. Quando eu coloco aqui assim, nessa posiçãozinha aqui, o que acontece? Aqui eu já tenho a posição do pino. Estando aqui na posição a aranha, quando ela fica na direção dos 4 pinos fixos, o que acontece? O rotor
Ele fica apontado assim, ó. O pino fixo está aqui. E o rotor ele fica assim. E a gente vai ter que arrumar ele para ele ficar nessa posição aqui. Quando você for colocar os parafusinhos aqui, você tem que prestar atenção no comprimento deles. Porque, por exemplo, esse aqui ele aparece aqui, ó. Talvez no vídeo não vai ficar legal de ver, mas ele já aponta aqui. Se ele for um parafuso muito comprido, ele vai encostar aqui na mesa. Aí esse movimento aqui não vai ter. E aí você vai ficar com o avanço estrangulado. Então sempre que colocar, prestar atenção nisso. A outra coisa é a cápsula. Ela vai encaixar daqui. Isso garante que está encaixado. Aí é só vir aqui e fazer o aperto dos parafusos. Como já é uma peça que ela já sofreu alguns danos, naturalmente que você pode encontrar parafusos que não são iguais. E como eu não tenho aqui agora no momento, então eu vou utilizar os que estavam. O importante é que tem aqui um bom aperto. Então depois vai ficar frouxo e aí você vai ter problema, tá? Se apertar demais vai espanar aqui. Aí você vai ter também problema. Então tem que ser moderado. Aí se você também não tiver noção disso, aí complica. O importante é que o parafuso que você colocar aqui, ele vai encaixar direitinho e vai dar um aperto bom. Igual aqui, por exemplo. Senão depois fica frouxo, daí vai ter problema. Agora eu já não consigo rodar com a mão aqui. Porque a cápsula já está montada e ela funciona por vácuo. Então tem que ter um vácuo aqui para ela poder funcionar. Essa aqui é uma mangueirinha nova. Só que tem que ficar atento porque às vezes ela acaba quebrando aqui e daí fica dando entrada de ar falsa. E aí você pode puxar com a boca mesmo. E aí você segura para ver se isso daqui não vai depois de um tempo voltar. Segurou, significa que não está furada. Ah, mas existe uma pistolinha de vácuo e tal. Existe. Só que não vai resolver o seu problema se você fizer com a boca mesmo ali segurando. Não tem o porquê você complicar uma coisa que é simples. Agora qual que é a questão? É descer essa aranha. Deve ser por causa que essa chapinha tem 4 lados, por isso que se chama aranha. Talvez. Também não sei. Mas o nome correto é sistema indutivo. Aí popularmente se conhece como aranha. Mas eu não sou muito ligado em termos técnicos, então a gente usa o nome aranha mesmo aí. Aqui eu estou ajustando para ficar bem retinho. Só que para fazer isso eu tenho que soltar alguns parafusinhos aqui para poder puxar para o lugar. Agora sim ficou melhor. Porque se o parafuso entra meio de atravessado, aí espana, aí você tem que fazer um embuchamento na lateral aqui do distribuidor.
Aí às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu fiz aqui e não deu certo. Ah, meu Deus do céu, claro, porque às vezes você não tomou um cuidado simples. Aquela folga, ela se tornou mínima. E agora eu vou descer a aranha aqui. Entretanto, a posição correta era aqui. Só que eu mudei ela para cá. E o porquê disso? Porque eu quero a aranha na mesma posição que sai aqui o distribuidor. Eu quero a aranha no meio aqui. Diferente de antes. Que ela ficava deslocada, ela saía aqui assim a ponta do rotor. E agora eu quero ela bem alinhadinha aqui. Não se esquecer de colocar esse anelzinho de baixo. E agora vem com a aranha. Agora eu tenho aqui o rotor apontando para o pino fixo. Então agora quando for dar a faísca, elas vão estar alinhadas. As quatro. Antes, o que acontecia antes? Ela estava alinhada, mas a saída do rotor estava mais para o lado. E agora ela vai ficar bem retinha aqui. Depois de colocar a aranha, o pino para mantê-la na posição e o anelzinho elástico, que são dois, agora eu tenho a aranha apontada as quatro aqui e eu tenho o rotor apontando para o pino fixo e tudo está girando livre. O que eu tenho que fazer agora é ajustar o espaço das aranhas aqui, que eles são de 0,40, é a mesma do platinado. Esse aqui é um sistema que evoluiu do platinado. E aí vai estar pronto a manutenção. Igual, por exemplo, essa aqui, ela está bem folgada. E já essa aqui, ela está mais apertada. Então isso aí tem que corrigir. Às vezes você vai ter que dar uma entortadinha na aranha, ou às vezes você vai ter que dar uma entortadinha nesse pino. Tudo depende aí. Aí é com a peça na mão que você vai se localizar. Uma outra coisa, prestar atenção, se de repente a aranha não está batendo aqui, que em algumas situações pode acontecer de ficar raspando, e isso aí interfere no funcionamento. Uma outra coisa que você tem que ficar atento é o encaixe desse chicote aqui, porque às vezes fica frouxo aqui por algum motivo, igual aqui que ele está com essa situação aqui. E aí começa a dar umas interferências no carro, o carro começa a dar uns trancos, querer desligar do nada. E aí você desmonta meio o carro e o problema só é aqui. Então tem que ficar atento aí a esse chicotinho. Já pegamos vários emendado aqui. O pessoal emenda e isso não é legal. Então esse encaixe você tem que ter certeza que ele tá bom. Outra coisa é o parafuso que vai aqui. Se você tiver um parafuso muito grande, ele pode pegar na mesa, não vai ter o avanço aqui depois. Então a montagem aqui do distribuidor chegou ao final. E você tem que tomar esses cuidados. Agora, por que que eu mudei a posição da aranha aqui para ficar a aranha na posição do rotor? Porque aqui eu consigo um ponto de ignição muito mais acertado. Porque antes eu deixava aqui o ponto, por exemplo, nesse pino. Aí você olhando aqui assim, o que acontecia? O rotor estava assim. E esse pino, ele segue a mesma ideia da tampa do distribuidor. O que acontece com isso? Aí o ponto fica aqui
sai a faísca, mas sempre fica fora. Então agora nessa posição aqui, por mais que o ponto adiante, isso ainda está na reta do pino. Que esse pino coincide com o da tampa do distribuidor. Senão eu tenho aqui um ponto dessa forma, aí o que acontece? Quando dá a faísca, aqui está longe. Aí a faísca tem que dar um salto para daí chegar nas velas. E eu nunca tenho um carro legal. Então aqui, por mais que o ponto adiante, eu tenho essa quantidade aqui de regulagem. A outra coisa, se o ponto adianta aqui, segurando aqui embaixo, o distribuidor tem essa folga aqui, que é a das molas lá embaixo. Por mais que ele adiante, deixa eu colocar na posição aqui, por mais que ele adiante aqui, eu tenho ainda ele está dentro do raio ali da tampa do distribuidor. Uma outra coisa acontece o seguinte, imagine que você já tem uma folga grande aqui, um exemplo assim. Aí, ao invés de você ainda estar na direção, distribuidor, além de ele estar na posição, o rotor faz isso. O ponto está aqui, a faísca tem que pular todo esse espaço. E aqui dessa forma, o que acontece? Ela vai adiantar e ainda vai estar na reta. Como eu falei antes, esse pino ele segue a mesma posição do pino da tampa do distribuidor. Então, por isso que segue essa ideia aqui. Mas se você não quiser fazer, não tem problema nenhum. Pode deixar do outro jeito que também funciona como aqui estava funcionando. Agora o que eu tenho que fazer é só colocar o calibre de lâmina aqui, fazer os ajustes em 0,40, mas você pode usar 0,35, você pode usar 0,20. A questão é, se você tem aqui muito apertado, a bobina vai trabalhar mais. Mas o ideal é que você deixe em 0,40. Tá tudo funcionando livre. Agora é só colocar no carro, ajustar o ponto e está feita a manutenção. Aqui provavelmente eu vou dar um ponto de solda. Mas aí são detalhes que você acha pelo caminho, mas se não quiser você pode trocar isso aqui também, que não é tão caro aí nas autopeças. O importante é que agora, aquela folgona que tinha aqui, ela não tem mais. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.